Olá, graça e paz, minhas irmãs, que Deus as abençoe. Espero que esse vídeo chegar nas suas mãos, você esteja bem, você e sua família. Estamos aqui hoje para estudar a lição da revista da Escola Bíblica de Mulher, da classe de mulheres. Estamos nesse semestre estudando sobre a família, um grande projeto de Deus, né? Louvado seja Deus por isso. E estamos na lição 5, né? Onde a gente vai estudar hoje o esposo e suas funções no lar. Então pega lá a sua Bíblia, a sua revista. Eu estou aqui com a minha Bíblia, com a minha revista, um plano de aula feito direcionado por Deus. E a gente vai abrir em Efésios 5, que é o texto base, para nos dar uma base nesse estudo, né? Efésios 5, capítulo 25. Efésios 5, versículo 25, onde diz assim, Paulo diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Louvado seja Deus por esse formato, louvado seja Deus por essa exortação que Paulo fez a essa igreja, e que hoje nós vamos, né, tentar não, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos abençoar através desse estudo, nos ajudando, né? Nos ajudando no nosso ministério família. Eu fiz um plano de aula, mas não vou seguir totalmente a revista por conta do tempo, mas você está com a revista aí na mão, e esse texto, ele fala muito sobre as funções do homem. Cada versículo desse texto, ele fala um pouco das funções do homem, né? Baseado nesse texto, nós vemos a primeira função, que é amor. Amor, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor é sacrificial. Uma das funções que um marido deve exercer no relacionamento marido e mulher é sacrifício, né? Ele se sacrifica, o marido que ama, ele se sacrifica, né? Ele dá a própria vida pela esposa. Ou seja, como é isso, Alba? Ele se entrega na cruz? Não, meu irmão. Não é isso. Apesar de que nós temos uma cruz. Pode ser que a sua cruz seja o seu casamento, né? Mas estou falando da parte literária mesmo, de você cuidar, você prestar atenção, né, nos detalhes de um vaso frágil que é a sua esposa, né? Nós somos o sexo frágil, né? Então, e nós somos auxiliadora. Eu creio que o nosso esposo ele vai exercer isso com louvor se nós mulheres auxiliarmos a ele, né? Esse é o amor sacrificial, deixar de fazer, né, o que você tem vontade, o teu querer, a tua necessidade, para pensar na sua esposa, para saber que você não é mais sozinho, que você e ela são uma só carne, né? Isso é sacrifício. E Deus ele não pede nada daquilo que a gente não consiga fazer, né? Com uma mulher auxiliadora, idônea, ele vai conseguir amar esse amor sacrificial, aquele amor de Cristo por nós, né? Se entregando na cruz do Calvário por amor, né?
se entregando na cruz do Calvário por nós, que somos pecadores. Às vezes tu pode olhar e falar assim, poxa, eu fazer isso, né? O marido, imagina, olhar para a esposa, eu tô falando para as esposas, né? Imagine o seu marido olhando para você, você olha assim, ele se sacrificaria por mim em todos os aspectos, né? Porque a gente precisa fazer essa introspectiva, né? Fala assim, Deus exige isso dele e eu sou auxiliadora. Eu estou auxiliando ele nesse sacrifício? Né? Eu pensei muito isso lendo essa revista, né? Então, o amor sacrificial, uma das funções do marido é se sacrificar pela sua esposa no relacionamento, em todos os sentidos, observando, auxiliando, olhando o que ela precisa, né? Sendo ele o porto seguro dela. Segunda função foi o amor, a primeira função que eu falei foi o amor, a segunda função é sacrifício, né? Que para você amar como Cristo exige sacrifício, o marido deve se sacrificar. Foi o que eu falei agora, né, sobre amor, né? A sua própria vida pela esposa. Irmãos, quando fala sua própria vida é um todo. Um homem antes de casar, ele tem planos, né? Ele tem planos, ele quer casar, ele quer ter uma família, mas ele não entende o plano de Deus para essa família, que vai exigir mais dele, né, do que a própria esposa. Vai exigir dele que ele seja o cabeça, que ele seja o governo, que ele seja a autoridade, que ele ame mais, né? Deus exige tudo isso dele, que ele dê segurança para essa mulher como mulher num todo. Não só na área financeira, mas na área emocional, na área física, né? Tudo que ela precisa, o Senhor vai exigir nessas funções. Aonde, irmã Alba? Como sacerdote. Ele é o sacerdote do lar. Ele ora, ele busca. Como é que ele vai conseguir essa autoridade? Como é que ele consegue essa autoridade no casamento? Só sendo fiel, só cuidando? Não, buscando e se submetendo ao poder de Deus, ao mandamento de Deus, né? Buscando isso, se sacrificando em Cristo. Jesus, o que minha família precisa? Qual é o teu projeto para minha família? Qual é o seu plano para minha família? Porque nós, né, mulheres, como mãe, agora eu falando aqui como mãe e esposa, nós temos a responsabilidade de levar a nossa família para o céu. Nós temos responsabilidade na salvação deles, né? Dos nossos filhos, auxiliando os nossos maridos. Isso é um todo. Então, o marido, ele precisa ter essa autoridade no lar. Primeiro buscai o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Eu creio que quando você busca o reino, busca autoridade em Deus, busca poder de Deus para o seu relacionamento, né? Eu creio que vem e o Senhor, ele vai dando conforme, né, a busca, conforme o comprometimento desse marido de se sacrificar, de usar as autoridades, né? E pedir ao Senhor ajuda em tudo, com Ele como provedor. Provedor de quê? Financeiramente só? Não. Ele provê as necessidades físicas, espirituais e emocionais da sua esposa. Ele tem que trabalhar, ele é o trabalhador, ele traz para casa, né? E nós, mulheres, auxiliamos em administrar essa provisão, ajudando eles. Mas ele provê para nós no emocional, quando nós não estamos bem. Ele provê que a nossa autoestima fica lá em cima, né? Uma certa feita eu falei para o meu esposo, emocionalmente estava abatida. Falei, ai, como eu tô gorda. Ele olhou para ele e falou assim, aqui, amor, olha como é que eu tô gorda também. Eu vi que ele estava querendo levantar minha bola ali naquela hora, né? Cuidando do meu emocional para não ficar triste. Achei assim de um cuidado, de um amor, né? De um carinho. Ele ali, naquele momento, ele se mostrou um marido que me considera, um marido que me ama, né? Eu me senti muito amada, né? Com aquele elogio, né? Com aquele elogio.
Aí eu falei, ai, que cuidado, que lindo, né? Mesmo sabendo que eu precisava correr atrás do meu prejuízo, mas eu vi que ele, naquele momento, ele proveu a necessidade da minha autoestima, ele como marido, né? E nós, mulheres, temos que auxiliar ele nisso. Como? Eu tenho que cuidar do meu corpo para auxiliar o meu esposo, para ele sempre ver isso em mim. Né? Eu tenho que cuidar do meu corpo, porque ele também precisa de mim. Eu sou o afago dele nas horas mais difíceis, né? Eu tenho que cuidar dele também nessa área emocional, eu tenho que cuidar dele nessa área física, nas necessidades físicas dele como marido, né? Nas necessidades dele emocionais. Ele precisa de mim também, mas isso está na mão, essa função é do homem. Deixar a mulher bem, deixar a mulher espiritualmente bem, né? E ainda que, como o provedor fala, eu coloquei aqui um conselho. Outra função do homem é ele ser o provedor do seu lar, porque se o marido não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente, nega a fé. Sem fé é possível agradar a Deus. Olha que coisa linda, né? Esse texto se encontra lá em 1 Timóteo 5,8, onde Paulo, né, instrui Timóteo. Que coisa linda, né? Só por aqui a gente vê qual é a função dos maridos, né? Ele amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele ter autoridade, ele se sacrificar e ele ser o provedor. Isso na questão de marido e mulher, isso na questão relacionamento. Agora a gente vai entrar na questão dele, com as funções dele como pai. Aqui na revista, o relacionamento dele com os filhos, diz assim: a formação do caráter e a personalidade dos filhos está intimamente ligada à maneira como o lar é dirigido. Exercer a paternidade com firmeza e o amor é prerrogativa para o bom desenvolvimento da família. Ou seja, tudo que o seu marido e você, né, o seu comportamento e o dele dentro do teu lar, instrui seu filho, né? É dirigido totalmente para ele. Ele está vendo tudo, né? É exemplo. Maus e bons exemplos bíblicos de paternidade. Davi. Quando Amon cometeu um incesto com a própria irmã, Tamar, Davi nada fez para corrigi-lo. Segundo a lei, o incestuoso deveria morrer. Está lá em Levítico 18, né? Para esses tipos de crime, era morte. A morte era certa, pois Davi passou a mão, não fez nada, né? E ficou por isso mesmo, mas refletiu lá na frente. Quando Absalão matou Amon, seu irmão, foi duramente perseguido por Davi. Está lá em 2 Samuel 13:39. Depois de um certo tempo, Absalão é admitido à presença de Davi com um perdão que perdoa, mas não esquece. Ou seja, ele não esqueceu. Perdoa o pai, porque foi perseguido pelo ato dele, né? Que foi um ato criminoso também, mas não esqueceu quando Amon cometeu aquele incesto com a irmã e o pai nada fez, né? Que acabou tramando uma rebelião contra o próprio pai. Ou seja, ele quis, né? Ele quis disciplinar o pai por aquele acontecido. Ou seja, nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Você, homem, você, marido, nossos maridos é quem faz essa parte, é que lidera essa parte juntamente com você, mulher. Né? Ele que quando observa que alguma coisa saiu do eixo, ele rapidamente entra com disciplina. Dói na gente, mas é necessário a gente usar a vara. Vara quer dizer disciplina, não é vral.
Se precisar também, a gente precisa usar força muitas das vezes, né? Por falta da obediência. Mas no que se fala aqui, vara, disciplina, é corrigir, é trazer a ele à memória o erro para que ele venha se arrepender em Cristo. Né? A indulgência de Davi para com seus filhos é vista também em 1 Reis 1, do 5 ao 6, quando Adonias usurpou o trono e Davi não o corrigiu. Mais uma demonstração da fragilidade de Davi como pai. Né? Frouxo, foi frouxo. Não exortou os filhos da maneira que tinha que ser exortado. Né? Não corrigiu como pai, não liderou. Todavia, uma família precisa de um líder, né? E a gente está falando aqui de esposo, sabemos bem que existem outros lares que são comandados, a mãe tem que fazer os dois papéis, mas hoje a gente está falando aqui de você, pai, para os nossos maridos, né? Que ele precisa exercer a autoridade que é delegada a ele por Deus para disciplinar os filhos. Isso tem a ver com salvação. Muitas das vezes nós podemos ser, né, culpados pelos nossos filhos não herdar a salvação. Então isso é muito forte. Abraão e Jacó nos dão bons exemplos. Teve bons exemplos também, né? Porque a Bíblia tem bons e tem maus exemplos, né? Para a gente não seguir os maus, mas para a gente aprender a seguir o que o Senhor tem para nossas vidas. Em Gênesis 18, no versículo 19, Deus diz: E fui eu mesmo que escolhi Abraão para que tenha família e descendentes fiéis a mim, gente que seja justa e bondosa, para que eu faça por Abraão tudo o que eu prometi. Que coisa linda. Deus escolheu Abraão como pai, porque sabia que ele ia cumprir, sabia que ele ia buscar submeter a Deus para cumprir essa tarefa, né? Tão árdua, tão pesada que é criar filhos. Em Gênesis 44, capítulo 44, do versículo 20 ao 30, há a seguinte declaração com respeito a Jacó, ressaltando seu amor por Benjamim. E o pai gosta demais dele. Ao pai cabe tomar as decisões do lar. Ele precisa ter maturidade e demonstrar segurança no governo da casa, saber para onde vai conduzir o seu lar e ter percepção das necessidades e dos problemas domésticos. Ele precisa estar atento, ele precisa estar ligado o tempo todo no que a sua família está necessitando. Se é correção, vai ter correção, né? Mas não é só porque o pai precisa agir muitas das vezes, né, com rigidez, disciplina, que não cabe nesse pai a parte de amar, né? De elogiar o seu filho, de não irar o seu filho muitas das vezes, para que isso fique mais tranquilo no que se diz ele ser o líder, né? Para que haja um consenso entre pai e filho e sejam também pai e filhos e também amigos nessa caminhada ao céu, né? Lembra-se ainda que nenhum sucesso da vida compensa o fracasso do lar. Ou seja, nós precisamos estar diretamente ligados à nossa tarefa, à nossa missão de educar, né, pais, os seus filhos com liderança, autoridade e governo dentro da palavra, amando-o, respeitando como filho, se dedicando a ele, né, para que o plano de Deus para a vida dele se concretize, né, com louvor. E lá no final, você, pai, você, mãe, será louvada por tudo isso, né? Porque exortou, porque disciplinou, porque amou, porque elogiou, porque proveu para ele crescer maduro, né? Muito forte a nossa missão, muito forte as funções de um homem, né? Que é muito pesado, mas mulheres, esses homens contam conosco, com o nosso auxílio, né? E essa mulher virtuosa, valorosa, idônea, ela ora, ela busca, ela abre mão, né? Ela
ela ajuda esse provedor a administrar o seu lar dentro das condições dele, que sabemos que cada homem tem uma condição para um lar, né? Muitas das vezes a gente vai ter que abrir mão de alguns mimos para nós, né? De alguns cuidados especiais para nós, porque sabemos que no momento o marido é só o provedor. Existem casos que a mulher também é ajudadora financeiramente, mas nem por isso ele vai deixar de ser o provedor dessa casa em todos os aspectos. Ele não vai deixar de ser o sacerdote. Pode ter mulher, né, que é independente financeiramente, mas ela depende do marido ser o cabeça da casa. Ela depende desse homem ser o sacerdote do seu lar. Ela depende desse homem ser o líder dos seus filhos, ser o pai dos seus filhos. Ela depende dele amar os seus filhos e ser amada por ele. Ou seja, mulheres, vamos nos unir, né, em ser auxiliadoras, buscar isso para um propósito, né, de Deus no nosso casamento, na nossa família, né? Sabendo bem que o exemplo do diálogo para com os nossos filhos é essencial. Precisamos conversar mais com nossos filhos, precisamos nos aproximar mais das necessidades emocionais dele e vamos ajudar os nossos maridos a fazer essas funções, né? Cumprir essas funções no casamento com louvor, através do nosso auxílio. Tá? Eu espero que vocês sejam abençoados com essa aula. Foi uma aula objetiva. Eu sei que é uma aula que daria pano, né, para manga, daria muito assunto, daria muita experiência, teria muita experiência de outras mulheres para conosco, mas hoje o objetivo é motivar você a buscar dentro da palavra condições para o seu marido exercer as funções dele como esposo e como pai. O Espírito Santo de Deus conta conosco, mulher. Seja abençoada, seja bendita você e a tua casa, no nome de Jesus. Amém.